Peritos que investigam as causas do incêndio dizem que o fogo começou no ar-condicionado. O alojamento onde os atletas morreram não existia oficialmente. A Prefeitura do Rio diz que o centro de treinamento tinha autorização para construir no terreno. Mas no projeto que o Flamengo apresentou para conseguir a licença, a área onde estavam os contêineres aparecia como um estacionamento, sem nenhum tipo de construção. A Prefeitura disse também que o Flamengo nunca registrou um pedido para usar aquele local como dormitório. Sobre a fiscalização, nesses casos, a Prefeitura diz que só faz inspeção quando recebe denúncia. Mas a situação é ainda pior. A Prefeitura disse que o Ninho do Urubu não tinha sequer alvará de funcionamento. O Flamengo pediu o alvará em setembro de 2017, mas nunca apresentou o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. O clube foi multado 30 vezes por continuar funcionando sem o alvará. Em outubro de 2017, a Prefeitura decidiu interditar o local, mas não explicou o que fez efetivamente para tomar essa decisão. O CT continuou funcionando à revelia. A Prefeitura do Rio informou que vai abrir um processo de investigação para apurar as responsabilidades. O Corpo de Bombeiro diz que o Ninho do Urubu ainda não tem o certificado de aprovação, um atestado de que há equipamentos contra incêndio funcionando. A corporação informa que o Flamengo deu entrada no projeto de segurança contra incêndio em 2010 e que desde então tem feito vistorias no local, a última em novembro do ano passado. Mas segundo os bombeiros, ainda havia pendências para a emissão do certificado, como mudanças de layout e ausência de dispositivos. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, só apareceu para falar sobre a tragédia depois do meio-dia. Não respondeu a perguntas, nem deu informações sobre as instalações, nem das condições de segurança do local. Eu queria dizer para vocês que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês, obrigado a todos e peço desculpas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse em Brasília que é preciso mais rigor na atuação das instituições de controle e fiscalização. Condolências às vítimas, aos seus familiares e a toda a população brasileira, porque estamos vendo uma sucessão de fatos e muitas vezes são desastres evitáveis, preveníveis, e precisamos estar atentos a eles para que as instituições de controle, fiscalização e punição realmente funcionem no Brasil. Nós perguntamos para a Prefeitura do Rio por que o centro de treinamento do Flamengo continuava funcionando mesmo com a ordem de interdição de 2017. A Prefeitura declarou que multou o Flamengo 30 vezes e que não tem poder de polícia. Nós não conseguimos resposta do Flamengo. A Prefeitura do Rio determinou a realização de fiscalização no centro de treinamento de outros 2 clubes. Segundo a Prefeitura, o do Vasco da Gama, conhecido como CT das Vargens, não tem registro de pedido de licenciamento para edificações nem de alvará. O do Fluminense, conhecido como CT Pedro Antônio, também não tem registro de pedido de alvará. Nós ainda não tivemos resposta do Vasco nem do Fluminense. O Ninho do Urubu pertence ao clube desde a década de 1980 e nos últimos anos passou por várias melhorias. O local onde aconteceu o incêndio seria desativado em poucos dias. Ninho do Urubu. Assim é chamado o centro de treinamento que oficialmente leva o nome do ex-presidente Jorge Elal, homenageado com esta estátua na entrada do CT. Foi na administração de Elal, nos anos 80, que o clube comprou o terreno na zona oeste do Rio com o dinheiro da venda de Zico para a Udinese da Itália. Mas até erguer o CT, décadas se passaram. O clube contou com doações de torcedores, teve um longo período com dificuldades financeiras. E só em 2010, o time adotou o Ninho como local de treinamento, ainda em condições precárias. Em 2016, um módulo novo, que custou 15 milhões de reais, elevou o Ninho a um novo patamar. Academia, alojamentos,
tudo ainda voltado para o time profissional. Mas como o espaço já contava com 5 campos de futebol, passou a receber também os treinos das divisões de base e a alojar alguns jogadores. Quando a situação econômica melhorou para o clube, a diretoria decidiu construir um novo módulo, ainda mais luxuoso. Investiu 26 milhões de reais e inaugurou no fim do ano passado a versão nova do atual Ninho do Urubu, com mais de 5.000 metros quadrados de área construída. São 42 suítes. E bem atrás deste novo prédio fica o local do incêndio, a única estrutura mais antiga que restava no CT, o alojamento da base, que seria aos poucos desativado. E recebia meninos das categorias Sub-15 e Sub-17. Passar por este portão e ser jogador do Flamengo é o desejo de muitos meninos brasileiros. O clube é, por exemplo, o atual campeão da Copa do Brasil, categoria Sub-17, campeão carioca Sub-15. Os jogadores que são aprovados, mas não vivem na cidade, não têm família no Rio, podem viver dentro do clube, nos alojamentos. E como o treino de hoje pela manhã tinha sido cancelado pela comissão técnica, nem todos os que vivem no alojamento dormiram aqui esta noite. É o caso de Rian, meio-campo do Sub-17 do Flamengo. Sim, eu durmo lá todo dia, normal, mas como não vai ter treino amanhã, cancelaram, aí a minha mãe ficou insistindo em vir para casa. Eu só ia vir hoje depois do almoço, mas como eles insistiam muito, eu vim ontem. Rian é amazonense e os empresários dele alugaram recentemente um apartamento para a mãe viver no Rio perto do filho. Logo quando eu acordei, tinha muitas ligações, muita mensagem de amigos, pensando que eu estava lá no meio, né? Rian costumava dormir ao lado de um dos mortos no incêndio. Sim, com o Bernardo. Ele era como se fosse um irmão para mim. Lá dentro é como se fosse a segunda família. Ele tem uma explicação para o fato de ter escapado. O livramento de Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu poderia ser um deles lá. Segundo o jogador de 15 anos, eram 36 atletas alojados, 6 em cada quarto. O quarto são confortáveis, tem ar-condicionado, tudo direitinho. Mas eu acho que mais porque estava todo mundo dormindo. E segundo uma fonte do Flamengo, 26 deles passaram a noite no clube. Para Rian, a retomada de treinos e jogos vai ser muito difícil. A gente convivia junto todos os dias e agora vai ficar um vazio muito grande sem eles. Muitas mensagens do mundo do futebol. Nós brasileiros e a família do futebol estamos muito tristes pelo acontecimento lá no CT do Flamengo. É uma coisa muito triste. Eu, pessoalmente, peço a Deus para que dê força a todos os familiares das vítimas. Neymar escreveu "Meus sentimentos" sobre o escudo rubro-negro. O argentino Messi disse: "E hoje, nossos pensamentos também estão com todos do Flamengo e as famílias das vítimas do incêndio." Em sua página oficial, o português Cristiano Ronaldo falou que estava profundamente triste. Ronaldinho Gaúcho, que jogou no clube em 2011, lamentou: "Terrível tragédia." Adriano também escreveu: "Que Deus conforte as famílias." Renato Augusto lembrou que o lugar onde o sonho dele se tornou realidade, hoje interrompeu o sonho de muitos. Triste demais. O maior jogador da história do Flamengo, Zico, que atualmente trabalha no Kashima Antlers do Japão, gravou um vídeo. A gente fica sem os pés no chão. Muitas vezes não existem assim muitas palavras para esses momentos. Peço a Deus que conforte aí seus familiares desses meninos que tinham sonhos. É difícil e a gente espera que tudo seja apurado, porque vidas se foram e isso não tem volta. Muita força para essa criançada e que Deus consiga confortar o coração de todos. Queria mandar também um abraço aos meninos sobreviventes dessa tragédia. Eu sei que é muito difícil você perder companheiros, amigos que estão todo dia, no dia a dia, com vocês. Então, sei que é muito difícil, porém, espero de alguma maneira que vocês possam encontrar formas de seguir em frente
e buscar os sonhos de vocês, tá bom? A FIFA, o Comitê Olímpico Internacional e a Confederação Brasileira de Futebol também se manifestaram e usaram a hashtag Força Flamengo. O presidente Jair Bolsonaro também deixou uma mensagem. Nessa manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares nesse momento de luto. Nesta sexta-feira, melhorou o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que permanece internado em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro acordou hoje sem febre e bem disposto no hospital israelita Albert Einstein. O boletim médico informou que ele apresentou boa evolução clínica nas últimas 24 horas e que houve melhora nos exames laboratoriais. Segundo o porta-voz, ainda não é possível dizer que a pneumonia foi vencida, mas o presidente está bem melhor. A administração das drogas está fazendo efeito e ele hoje, o quadro dele hoje, eu o estou acompanhando desde a cirurgia, visualmente, emocionalmente, é o melhor dia que o presidente passou. O boletim informou ainda que o dreno colocado no abdômen há 4 dias foi retirado hoje e que, devido à melhora do quadro intestinal e boa aceitação da dieta líquida, a sonda nasogástrica também foi retirada. Os médicos disseram que o dreno não é mais necessário porque o acúmulo de líquido no abdômen já foi resolvido. E a retirada da sonda, que segundo o porta-voz da presidência deixou Jair Bolsonaro muito aliviado, mostra que o intestino está funcionando bem. Ontem ele já tomou caldo de carne e hoje caldo de galinha. Hoje autorizaram uma reunião com o ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura e com o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Oliveira. Segundo o Palácio do Planalto, eles se reuniram no escritório montado no hospital para despachos do presidente e trataram do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil. Neste encontro, o presidente Jair Bolsonaro também assinou um decreto que concede indulto humanitário restrito a presos condenados que tenham desenvolvido doenças graves ou terminais. Em 2017, o indulto de Natal do então presidente Michel Temer foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal depois de ser contestado pela Procuradoria-Geral da República. A PGR tinha visto o risco de condenados na Operação Lava Jato serem liberados pelo decreto. No ano passado, Temer decidiu não conceder o benefício. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, aprovou o nome do juiz Luiz Antônio Boná para assumir os processos da Lava Jato em Curitiba. O Conselho de Administração do TRF4 confirmou por unanimidade o juiz curitibano Luiz Antônio Boná para a vaga que era de Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal de Curitiba. O critério para a escolha foi o tempo de serviço. O Dr. Boná é um excelente juiz, extremamente experiente. Como eu disse, é o mais antigo na 4ª Região, né? Então, um critério bem objetivo. É um juiz que já tem mestrado, estudioso, foi servidor do Poder Judiciário antes de ser magistrado. O novo juiz da Lava Jato tem 64 anos e especialização em direito público. Iniciou a carreira de juiz federal há 25 anos. Em 2002, Boná deu uma sentença considerada inovadora no Brasil. Condenou criminalmente uma pessoa jurídica, uma empresa da cidade catarinense de Morro da Fumaça, por crime ambiental. A condenação foi confirmada por tribunais superiores e se firmou a jurisprudência neste tema. Nos últimos anos, o juiz foi titular da vara especializada em Previdência Social em Curitiba. Boná é considerado por colegas como um juiz técnico e de perfil discreto. Luiz Antônio Boná começa a atuar oficialmente nos processos da Lava Jato em março. Por meio de nota, ele disse que durante grande parte da carreira julgou processos criminais e que isso foi fundamental na decisão de se candidatar para a vaga de Sérgio Moro. Sobre a Lava Jato, o juiz disse que só vai se manifestar nos autos e que vai manter a publicidade dos atos processuais, ressalvando as questões que exigem sigilo. Em artigos científicos, Boná defendeu posições parecidas com as de Sérgio Moro, ao falar sobre crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. No livro Importação e Exportação no Direito Brasileiro, Boná cita Giovanni Falcone, ex-magistrado italiano que julgou mafiosos nos anos de 1900
1980 e é uma referência para Moro. Bonar também destacou a importância da cooperação com outros países para identificar a saída ilegal de dinheiro do país e escreveu: essa criminalidade organizada, denominada colarinho branco, é formada por pessoas de elevado nível cultural, integradas nos mais respeitáveis círculos sociais. Por trás dessa máscara de ilibada reputação, esconde-se um criminoso com imenso potencial danoso à sociedade, desde que o seu agir contribui para o padecer da população.